Por que que a gente resolveu tratar do tema do Natal? Primeiro, porque é uma época propícia para isso, né? Hoje a gente inicia aí uma série de estudos que vão ser aproximadamente 7 ou 8 palestras sobre o verdadeiro significado do Natal. E eu achei por bem nós tratarmos disso, principalmente por conta do que o Natal se tornou tanto para crentes, para muitos crentes, quanto o que o Natal se tornou para a humanidade de um modo geral, né? Por que é importante? Esse ano é um ano de plantação da Igreja Presbiteriana em Pitangueiras, né? A cidade de Pitangueiras tem um contexto de cristianismo, de irmãos e irmãs professam o Evangelho de Jesus Cristo e que tem algumas particularidades diferentes de uma igreja reformada, por exemplo. E uma delas, em muitas igrejas do nosso contexto de cidade, meio que existe uma certa negligência e incoerência em relação ao Natal, em relação à celebração do Natal. Os cristãos que comemoram o Natal, que celebram esse momento como sendo o nascimento do Filho de Deus, né, eles, de uma certa forma, são criticados por outros irmãos que não celebram esse momento, porque esses que não celebram pensam da seguinte forma: o Natal como uma festa pagã, como uma celebração pagã a qual o cristão não deveria se intrometer, não deveria celebrar. É nesse primeiro ponto que eu quero partir, tratando de uma incoerência e uma negligência por parte desses cristãos. Não celebrar o Natal, partindo do ponto de que o Natal é envolvido por uma festividade pagã, é uma incoerência em primeiro momento, porque existe uma série de outras celebrações que nós fazemos como igreja, como cristãos, em que esses cristãos que criticam a celebração do Natal promovem nas suas igrejas, que também são celebrações de origem pagã, mas ainda assim são promovidas. Por exemplo, toda a cerimônia do casamento que as nossas igrejas, em que qualquer igreja evangélica tem, todo aquele ritual do casamento, existem vários pontos ali que são de origem pagã e são comemorados, são celebrados dentro de uma mesma igreja que condena a celebração do Natal por achar que essencialmente o Natal seria uma celebração pagã. Por exemplo, o bolo de casamento tem origem pagã. Sabia disso? O bolo de casamento tem uma origem pagã. Remonta a cultos à deusa Ártemis. Os primeiros tipos de bolo eram feitos com farinha e mel e oferecidos a essa deusa como oferenda. Então portanto, é pecado o crente comer o bolo de uma festa de casamento. Ué, por quê? Né? Muitos tratam essa celebração do Natal como um pecado, porque esse Natal, na mentalidade deles, é essencialmente pagão, essa celebração. Temos um problema aí: bolo de casamento é pagão. Teríamos que, já que é para ser coerente quanto ao paganismo, tira-se o bolo de casamento. Segundo ponto: vestido branco de noiva. O vestido branco de casamento tem nas suas vestes, eram vestes usadas nos sacrifícios humanos dos cultos pagãos, onde uma vítima teria que ser sacrificada aos deuses, uma virgem que deveria usar roupa branca que apontava para sua condição de virgindade. Essa tradição, então, de um vestido branco na noiva celebrando o seu casamento, tem origem pagã. Essas igrejas, se forem coerentes, deveriam proibir que as irmãs se casassem de vestido branco, já que é para ser coerente contra o paganismo. Terceiro ponto: as alianças. As alianças não só têm origem pagã, como o uso dela no dedo anular era uma falsa crença, que havia uma artéria, uma veia que desbocava direto no coração. Então o dedo anelar, recebendo essa aliança, representava uma aliança de coração entre os cônjuges, de origem pagã. Deveríamos proibir a aliança no dedo anelar,
já que é para ser coerente contra o paganismo. Quarto, o ato da noiva jogar o buquê ao término da cerimônia também é um sinal de superstição do paganismo. A moça que o pegar será a próxima a se casar. Este costume, embora claramente profano e supersticioso, nunca foi condenado nem abolido no nosso meio, mas também é de origem à comemoração pagã. Quinto, troca de cálices entre os noivos. Também é um costume pagão. Assim como o ato de o noivo dar de comer à noiva um pedaço de bolo e vice-versa. Este costume tem origem em alianças primitivas, que foi perpetuado pela cultura pagã cigana. Então, aquele negócio, se o pastor, que é coerente contra o paganismo, vê o noivo trocando o cálice com a noiva, deveria ou não parar, porque é pecado. Vê o noivo colocando o bolo na boca da noiva e vice-versa, para, porque é pecado. Já que é para ser coerente contra o paganismo, vamos fazer de verdade, né? Sexto fato aqui, jogar arroz sobre os noivos. Já jogaram arroz na tua cabeça quando você casou? Jogaram arroz, não? Arroz, quando você saiu da igreja, jogaram aquele arroz na sua cabeça? Na minha não, nossa não, né? Também é um ato pagão. Os chineses praticavam essa tradição há milênios em suas cerimônias de casamento. Enfim, irmãos, tem uma sequência enorme aqui. Alguns eu diria que por desinformação estão bem intencionados, deveriam pensar de uma forma coerente quando criticam aquela igreja ou aqueles irmãos que celebram o Natal, porque eles partem da ideia de que o Natal tem um caráter pagão. Essa celebração de luzes, é muito comércio envolvido nessa época, né? Então parte-se da ideia de que isso é puro paganismo, comercialismo, capitalismo. Porém, se não bastasse ser incoerente, é também negligente. Por quê? Quando nós vamos para as Escrituras, a Bíblia vai nos dizer que existe uma característica da própria palavra de Deus, que é apontar para Jesus Cristo em toda a sua extensão. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem como ponto principal quem? Jesus Cristo. Ele é o ponto principal, ele é o tema principal das Escrituras. A revelação natural, a revelação geral de Deus aponta para o poder de Deus, para a divindade de Deus. Tudo converge nele. O cristão deveria entender o Natal como na sua essência, a celebração na sua essência. Qual é a essência do Natal? Existe uma possibilidade para os homens que estavam em trevas, que foi dada por Deus com o nascimento de seu filho. Fora esse sentido, ou fora esse ato de Deus, os homens estariam perdidos. Então, na essência, esse é o significado do Natal. Não é uma data meramente comercial, capitalista. A essência, é óbvio que o paganismo abraçou tudo isso, né? E nós vamos ver aqui que o sentido, houve uma ressignificação do Natal. Passou pelo fato desse real sentido do Natal ter sido negligenciado por muitos cristãos, dá-se um outro sentido para o verdadeiro Natal. O paganismo abraça isso, o capitalismo abraça isso e dá para o homem aquilo que ele quer em termos de celebração. Deus deixa de ser o centro, Jesus Cristo deixa de ser o centro e o homem novamente assume o centro. Esse é o grande problema da falta de uma teologia que aponta para a soberania de Deus. Então, isso ainda como introdução, o Natal é o único dia santo ou especial para os cristãos que também representa um dia ou um feriado secular ao mesmo tempo. Talvez o único feriado cristão que a humanidade, ou pelo menos a humanidade ocidental, comemora junto com os cristãos, né? O único, esse momento agora de celebração do Natal.
E isso vai nos dar duas celebrações completamente diferentes. A forma de se enxergar o Natal completamente diferente. O cristão que enxerga o Natal, a sua essência, como apontando para Cristo, vai ver nisso uma possibilidade de celebrar o gesto gracioso de Deus de nos libertar do império das trevas, de nos dar a verdadeira luz do mundo. É um momento de alegria, de regozijo por saber, olha, a salvação veio fora de mim, veio fora do mundo, Deus providenciou. Esse é, na verdade, o verdadeiro sentido do Natal. Mas, como é um feriado mundial, ocidental, ele foi transformado no dia da família, no dia de se dar presente. Houve uma ressignificação, esse é o sentido do dia do Natal, ou desse momento. Ele passa a ser então um momento em que as pessoas têm desejos de paz no mundo, né? O dia de se troca de presente e o dia da família. Tira-se o sentido vertical do Natal, que é o homem se elevando seus pensamentos a Deus, louvando a Deus, reconhecendo o gesto soberano de Deus na salvação da humanidade, e transforma o Natal em algo meramente horizontal, onde eu penso sobre mim mesmo, passo a refletir sobre o que eu fiz no ano, né? Prospecto um ano novo, passo a tentar reatar laços familiares. É apenas uma relação horizontal, onde Deus ele vai sendo anulado dessa festividade. A ideia do real sentido vai sendo anulada. E muitos cristãos, não, eles veem essa época apenas com a possibilidade de um tempo familiar, um tempo de restaurar laços familiares, apenas isso, nada mais que isso. É nesse ponto em que eu chamo isso de incoerência e de negligência. Nós, como cristãos, deveríamos ser o primeiro povo na terra a lutar pela permanência do real sentido do Natal, a pregar para o mundo: não, o Natal não diz respeito à família, o Natal não diz respeito o homem promovendo paz no mundo, o Natal não diz respeito a uma luz própria, o Natal diz respeito a uma luz que brilhou em meio às trevas, sem a qual nós estaríamos em trevas até hoje. Nós deveríamos ser o primeiro povo a proclamar isso. Pelo fato do cristão se manter negligente com o seu papel de propagar Jesus Cristo, vamos pensar por aqui, ó. Nação brasileira, uma das maiores nações cristãs do mundo, e completamente ignorante em relação, e existe um número desses cristãos que são completamente ignorantes em relação ao verdadeiro sentido do Evangelho. Se o Evangelho permeasse toda a ação da igreja, esse seria o momento de se proclamar o verdadeiro sentido do Natal. Como a igreja se mantém negligente com relação a isso, nula, boa parte das igrejas evangélicas se mantém nula em relação a Jesus Cristo, o paganismo toma conta, o capitalismo toma conta, e aí a gente passa a ter então um feriado que é meramente comercial. E pelo poder comercial do Natal, nós vamos ter o Natal entre nós indefinidamente, por tempo indeterminado, porque gira-se um comércio muito grande. Então esse sentido do Natal é cada vez maior, esse Natal como momento de reatar laços familiares, de trocar presentes, em o homem promover paz na sua família, o homem buscar promover a paz no mundo. Esse sentido ele vai ser cada vez mais presente, e o receio que o cristão deveria ter é o verdadeiro sentido do Natal se perdendo ao longo do tempo. É por isso que o tema desse estudo é o Natal escondido, porque dentro dessa celebração que nós vemos existe algo oculto que é o verdadeiro sentido, e é isso que a gente vai tentar trazer nessa série de estudos. Quando nós tiramos o verdadeiro alvo do Natal, muitos vão dizer assim: ninguém sabe que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. É óbvio que não. Na verdade, existe um calendário histórico que vai dizer que esse nascimento de Jesus ocorreu talvez 4 anos antes do seu real nascimento registrado na história. É
óbvio que talvez Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. A grande questão é, para que serve esse momento? Qual é o simbolismo desse momento? Aponta para o gesto mais grandioso que a humanidade já teve. Deus promovendo a libertação da humanidade. Deus promovendo uma esperança que está fora da humanidade e que o homem seria incapaz de promover. Esse é o sentido do Natal e que é esquecido pelo fato desses homens pensarem o seguinte: mas dia 25 de dezembro não diz necessariamente que Jesus nasceu. E por conta, repetindo aqui, pelo fato da igreja negligenciar o real sentido do Natal, é óbvio, quando você não tem luz, o que acontece com a treva? Predomina. Quando não há o real sentido verdadeiro, o que acontece com a mentira? Predomina. Se eu não promovo para o mundo, se a igreja não promove para o mundo o real sentido dessa celebração, Jesus Cristo, a verdadeira luz raiando na humanidade, é óbvio, porque, como eu disse aqui, existe um comércio grandioso girando em torno dessa data. Quando a luz se cala, quando a luz se apaga, as trevas reinam. Esse é o sentido. Quando o cristão, que deveria promover, e não apenas no Natal, é óbvio, mas como deveria promover Jesus Cristo em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo do seu ano, em todas as áreas da sua vida ao longo do ano, nesse momento seria também especial por fato de nos remeter ao gesto de Deus. Nós vamos ver, o texto diz aqui, não apenas que um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Ele não apenas nasceu, mas ele foi dado de presente. Nós deveríamos usar esse momento para isso. Como a igreja, como muitos cristãos falham nessa propagação, o capitalismo não falha no seu propósito de gerar lucro. Então é nesse sentido que o Natal sempre vai estar presente. Uma preocupação que nós devemos ter é o real sentido se perdendo cada vez mais, né? Quando muitos dizem, mas o Natal não é mais a mesma coisa. Talvez pelo fato da própria igreja não ser mais o que deveria ser. A gente estava, nessa época a gente gosta de assistir filmes que remetem à ideia do Natal, e a gente estava fazendo isso em casa nesses dias. E é impressionante nós vermos que não existe mais a ideia de Jesus Cristo no Natal. É o tempo da família, é o tempo de luz. Mas que luz é essa? Essas celebrações seculares vai nos trazer a ideia de luz como sendo uma luz interior do próprio homem. O homem com a sua luz interior promovendo paz, promovendo o religamento dos laços familiares, o homem com a sua luz, com a sua própria capacidade promovendo tudo isso. Mas nós vamos ver que se essa luz não raiasse, o homem permaneceria, se essa luz verdadeira não raiasse, o homem permaneceria em trevas até hoje. Que o real sentido do Natal, até mesmo por uma falta de defesa dos cristãos, foi se perdendo lugar. Porque a promoção comercial não perde tempo, como os cristãos perdem tempo. Então, dada essa importância do Natal, de forma comercial, ele sempre vai estar no nosso meio. Existem as ênfases do Natal, ou os símbolos que aparecem nessa época e que nos podem levar para refletir. Existe luz em meio à escuridão, não é? O que acontece com as cidades nessa época? Iluminada, enfeitada, luzes, pisca-pisca, árvore de Natal e a luz raiando ali. A ênfase dessa luz não é apenas decorativa, como a gente vai ver aqui. A ênfase dessa luz é mostrando para o mundo que a esperança para o mundo está fora dele. A luz raiando nas trevas simbolizam isso. A saída, a esperança para o mundo não está no próprio mundo. Veio de fora dele. Outra ênfase que é dado, troca de presentes. É muito comum no Natal a troca de presentes. Por quê? Onde surge isso? Jesus Cristo abrindo mão da sua glória e Deus o Pai dando Deus o Filho de presente para a humanidade. O maior ato de abnegação que a humanidade pode ter acesso. Jesus se dando de presente.
No capítulo 10 de João, a gente está estudando agora o bom pastor, ele se mostrando como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse gesto de dar de Jesus nos leva a esse simbolismo de troca de presentes nessa época do ano. E um outro simbolismo é que talvez no Brasil isso não é tão comum, mas nos Estados Unidos mais, em outros países mais, que é o momento em que as pessoas mais fazem obra de caridade, o momento em que as pessoas mais fazem trabalhos voluntários em favor dos menos favorecidos. Essa época do mundo, nos Estados Unidos, isso é muito comum, o trabalho voluntário em favor dos pobres. Por quê? Isso nos aponta para a ideia de que Jesus Cristo não nasceu numa família rica, mas numa família pobre, se importando com a pobreza da humanidade, mas se fazendo pobre, como o próprio texto sagrado vai nos dizer. Daí vem esse momento de importância. Outra ideia para refletirmos: Jesus veio como luz porque somos espiritualmente cegos demais para encontrar um caminho, para o nosso próprio caminho. Jesus se fez mortal e morreu porque nós estávamos tão moralmente arrasados que somente um gesto como esse para mudar a nossa história. E ele se entregou para nós, e por isso nós devemos nos doar para ele, nos entregar para ele. Esses são o real sentido. Compreender então o Natal é compreender o verdadeiro fundamento do cristianismo. É como se não houvesse possibilidade para o cristão olhar para esse momento do ano sem celebrar Jesus Cristo. Isso é introdução. O primeiro ponto dessa discussão, dessa série que nós vamos ver aqui, é a expressão que nós vemos em Isaías. Abre comigo lá, Isaías capítulo 9. Eu vou ler os versos 2, depois os 5 ao 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Verso 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Até aqui. Esse texto, o profeta Isaías, extremamente messiânico, e vai nos apontar diretamente para o Messias Salvador. Então, o primeiro ponto, esse surgimento das luzes, como indício dessa época do Natal, há luzes para todo canto, a entrada da cidade, vai lá, enfeita a estátua da entrada da cidade, em todas as casas, janelas. Essas luzes, quando nós olhamos para a Escritura, e isso deveria ser uma prática do cristão, fazer uma leitura do mundo em que ele vive, fazer uma leitura da sociedade onde ele está, com a ótica evangélica. Que é isso? Pegar o óculos do Evangelho e enxergar a realidade. Quando nós olhamos para a nossa sociedade do ponto de vista do Evangelho, por isso que é necessário conhecer o Evangelho, nós passamos a dar o real sentido das coisas, um sentido que glorifica a Deus. Então essa ideia de trevas no mundo, antes ainda, essas luzes a qual simbolizam a chegada do Natal, uma luz raiando nas trevas, elas não são apenas decorativas. Esse secularismo do Natal, essa ressignificação, trata as luzes como um momento de decoração, como fazendo parte da decoração dessa data. Mas para o cristão, isso não é apenas uma decoração, mas um símbolo que aponta para algo que é muito maior dentro desse sentido do natalino, dentro dessa época, dentro dessa celebração.
E o sentido ao qual a gente traz aqui é que o mundo estava em trevas. Por isso precisava dessa luz. Se não houvesse essa luz de Deus raiando no mundo, até hoje o mundo estaria imerso em densas trevas. Por exemplo, você não é capaz de fazer, se você for executar qualquer tarefa em casa em uma noite escura, você não consegue fazer nada sem antes acender a luz do cômodo. Entender isso é um ponto de partida para a gente refletir as verdades do Natal. O Natal apresenta muitas verdades espirituais, e essa talvez é a primeira delas: uma luz raiando nas trevas. O apóstolo João, no capítulo 8, ele vai registrar que Jesus é a luz do mundo, essa luz que raia em meio a essas trevas. A tradução de luz do mundo ali remete para a ideia de que o brilho, o verdadeiro sentido do mundo, a única saída do mundo é Jesus Cristo. A única esperança para o mundo é Jesus Cristo. Jesus se apresentando como a luz do mundo, ele se coloca como única possibilidade de saída das trevas. Percebe que, principalmente o Evangelho de João, que a gente tem estudado, não vai apresentar Jesus como mais uma possibilidade. É nesse sentido que o cristianismo é, sim, exclusivista. Aponta para a exclusividade de Jesus Cristo como luz, como saída, como única esperança para a humanidade. É como se ele nos mostrasse que, a parte dele, não há possibilidade de sair dessas trevas que são densas. Mas em que sentido que o mundo está em trevas? O que seriam essas trevas? Se a gente tivesse que discursar sobre isso. Por que foi necessário uma luz raiando no meio dessas trevas? Que trevas são essas? A gente pode tratar dois sentidos. Primeiro, as trevas no sentido da própria dor e sofrimento que o mundo está inserido. Isso são trevas. A maldade permanente no coração humano. Isso são trevas. A completa irreverência do homem em relação a Deus. São trevas. Completo desligamento entre o homem e Deus. Isso são trevas, no primeiro sentido. No segundo sentido, a incapacidade humana de resolver esse problema, que é a sua inimizade contra Deus, que é a maldade do coração humano, a depravação do homem, o completo desligamento entre o homem e Deus. O segundo sentido pelo qual o homem está em trevas é porque o homem é incapaz de encontrar saída para isso. É como se essa luz não raiasse de fora, nós não encontraríamos o meio de fazer com que acontecesse essa iluminação para os homens. Por isso, em Isaías 9:2, nós vimos aqui: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esse texto aponta diretamente para o Messias. É uma profecia que aponta para o nascimento de Jesus Cristo. Mas olha que interessante ver, no final do capítulo anterior de Isaías, no final do capítulo 8, ele vai mostrar um povo onde ele apresenta o significado dessas trevas. Nos versos 19 e 20, nós vamos ver que essas pessoas estavam consultando médiuns, feiticeiros, ao invés de consultar a Deus. No final do capítulo 8 de Isaías, mostra um povo que deveria ser o povo de Deus, completamente envolvido em idolatrias, completamente envolvido por uma busca de significado à parte de Deus. O texto vai dizer que eles buscavam feiticeiros, médiuns, ao invés de buscar a Deus. E depois disso, no final do capítulo, a gente vai ver ele dizendo: passarão pela terra oprimidos e famintos. No final ainda: então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro. Veja, a transição do capítulo 8 para o capítulo 9 é justamente das trevas para esse anúncio de luz.
Qual que é o pano de fundo para a narrativa dessas trevas? O que Isaías usa para mostrar que o homem está em trevas? O homem buscando o sentido espiritual a parte de Deus. O que a gente vê nessa época do ano? Há uma certa forma um sentido espiritual ainda, mas um sentido espiritual que se esquece de Jesus Cristo, que se esquece da verdadeira luz. O homem não vai anular a ideia de algo espiritual, mas para ele, por exemplo, para muitos que rejeitam Cristo nesse momento do ano, mas ainda celebram o Natal, enxergam o homem como a própria luz em si mesmo. Existe uma luz interior, existe uma capacidade interior que o homem tem de resolver as coisas. Apontam para essa espiritualidade do homem sem Jesus Cristo. A Bíblia chama isso de trevas. Não existe discernimento espiritual sem Jesus Cristo. Toda e qualquer busca por espiritualidade à parte de Cristo é trevas. É nesse sentido que o capítulo 8 de Isaías termina. Os homens buscando sentido espiritual, buscando direção espiritual em médiuns, em adivinhos, em feiticeiros, ou seja, qualquer sentido que nós quisermos dar para a nossa vida espiritual sem Jesus Cristo, não passa de trevas, não passa de engano. É como se ele nos mostrasse mais uma vez o sentido exclusivo do cristianismo. Não existe acesso à verdadeira luz sem Jesus Cristo. Se a gente for ler hoje artigos que os jornalistas escrevam sobre Natal, a gente vai ver frases do tipo seguinte, assim: o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e de paz. Veja só, mais um exemplo de escuridão, de trevas. Os homens olhando para si mesmos, e numa época de comemoração, de celebração dessa época, sem Jesus Cristo, podem dizer o seguinte: olha, se nós nos esforçarmos, nós seremos capazes de promover a paz mundial. Tem uma música sobre isso, há um tempo atrás, que ficou muito famosa, do John Lennon, Imagine, né? Imagine se não houvesse religião. Imagine se não houvesse Deus. Imagine se não houvesse guerras. Imagine se não houvesse... E ele vai narrando várias coisas que poderiam ser anuladas, trazendo o sentido de que a verdadeira paz da humanidade está no próprio homem, na luz interior do homem, promovendo essa paz. Em outras palavras, é como se dissesse: nós temos a luz em nosso interior, portanto, nós somos capazes de promover a justiça, de anular a violência e o mal, se nós trabalharmos juntos em favor da paz. O grande problema do homem anulando Deus e se apegando à sua própria capacidade, à sua própria luz interior para conduzir outros homens, nós vamos ter aquilo que Jesus diz acerca dos fariseus: deixai-os, são cegos, condutores de cegos. O conselho que homens como esse, como John Lennon, homens como esses que anulam a possibilidade de Jesus Cristo como a única saída para os homens, vão dizer: olhe para o seu coração e encontre no seu coração a paz que você precisa e promova essa paz para o mundo. O grande problema é que quando nós olhamos para a Escritura e nós somos levados a olhar para o nosso coração, nós vamos encontrar que no nosso coração, como diz o profeta Jeremias, é enganoso e desesperadamente corrupto. É como você ouvir aquele conselho: o que o seu coração diz, faça, ouça a voz do seu coração. O que a Bíblia nos diz acerca do nosso próprio coração é que ele é corrupto e desesperadamente enganoso. Enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É como se essa luz interior é um falso, é um engano. Não há nada no homem em si mesmo que dê resposta para a humanidade. Isso foi muito comum na época da modernidade, por exemplo, quando o homem pensou. Isso talvez no século XIX teve o seu mais alto significado, quando o homem pensou que sozinho, com a ciência, seria capaz de dar resposta para toda a humanidade, ou para todas as demandas da humanidade.
Eles pensavam o seguinte: nós, com a nossa capacidade racional, com o desenvolvimento científico, seremos capazes de dar as respostas que os homens precisam. Com esse pensamento, o máximo que o homem conseguiu foi 2 guerras mundiais e uma ameaça de extinção. Hoje não se fala muito nisso, mas nos anos 60, a quantidade de ogivas nucleares que havia, que o homem produziu com a sua própria capacidade de dar luz para o mundo, com a sua própria inteligência, promovendo guerras, né, e armamentos nucleares, a capacidade de ogiva nuclear que havia nos anos 60 dava para destruir o planeta Terra 4 vezes. A humanidade chega num ponto de pensar o seguinte: olha, o máximo que nós conseguimos, assumindo o controle, o máximo que nós conseguimos com a ideia de que o religioso é insignificante, de que nós não precisamos de Deus, de que frases como Nietzsche, Deus morreu, o máximo que nós conseguimos, Deus está morto, né? Na fala de Nietzsche, o máximo que nós conseguimos, aqueles homens vão pensar nessa transição de pensamentos. Foram 2 guerras e uma ameaça de extinção. Logo, a saída não está no homem. Não existe uma luz interior do homem que seja capaz de dar resposta para a humanidade. Mas anular Jesus Cristo num momento como esse é se apegar a uma luz que na verdade são densas trevas. A ideia da luz raiando no Natal é mostrar que, se existe esperança para o mundo, ela não está no mundo, ela veio fora. Um mundo envolto em trevas, uma esperança que vem de fora do mundo, que é capaz de dissipar trevas. Esse é o sentido da luz no Natal. Existe um realismo no Natal. O que é isso? Existe uma ideia do Natal que nos aponta para algumas verdades. O Natal, ele é tudo menos sentimental. O Natal, ele é muito mais realista do que sentimental. A ideia natalina do secularismo é sentimental porque faz o homem voltar para si mesmo e pensar, né, sentir e ter vontade de promover a paz mundial. O Natal, ele é real porque ele vai nos mostrar o seguinte: olha, não existe nada em você meramente seu, puramente seu, que te faça capaz de promover paz no mundo. Não há nada em você que te faça capaz de promover bem mundial, ou o verdadeiro bem mundial. Porque o Natal, ele vai nos mostrar, irmãos, olha, vamos pensar o seguinte: para que o próprio Deus precisasse morrer, ou sair do seu trono para vir em direção aos homens, isso já nos aponta para a ideia de que a nossa situação era desesperadora. Se o homem pudesse promover sozinho esperança para a humanidade, não precisaria Deus deixar seu trono. Essa é a ideia. Foi necessário Deus deixar o seu trono para mostrar: olha, vocês seriam incapazes de resolver o seu problema sozinho. Isso dentro de um plano eterno de Deus, que quis o tempo todo promover a glória de seu Filho. A ideia do Natal, ela não é sentimental, ela não é romântica, ela é real, mostrando: olha, vocês eram incapazes, vocês continuam sendo incapazes, e a saída para vocês está fora de vocês, ela vem de fora. Foi necessário Deus deixar o trono, nascer em forma humana, para dar uma solução que vocês eram incapazes. Tamanho é a perdição da humanidade. O significado dessa luz, percebe que quando Isaías fala da luz de Deus resplandecendo sobre o mundo em trevas, ele vai usar o sol como símbolo. Quando nós olhamos para a luz do sol, nós vamos ver que ela traz vida, verdade e beleza. A luz do sol, como símbolo usado pelo profeta Isaías, promove vida, verdade e beleza. Vida por quê?
Se não houvesse sol, não haveria vida, né? Morreríamos congelados. Não há possibilidade de vida sem a luz do sol. O sol, por isso que nós, de uma certa forma, poderemos dizer que é a fonte de toda a vida. Por isso que a Bíblia diz também que só em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Por isso que Ele é o sol da justiça, que raia e dissipa essa treva e promove verdadeira vida. Nele nós vivemos. Se é impossível vida humana, se é impossível vida sem luz do sol, né? E um exemplo simples: se a Terra estivesse um pouco mais próxima ou um pouco mais longe, vamos colocar, se a Terra estivesse, se a Terra deixasse de girar, o lado oposto do Sol estaria congelado e não haveria vida. O lado próximo do Sol se queimaria, não haveria vida. Esse perfeito funcionamento do sistema nos mostra o quão a luz solar é indispensável para a humanidade, no sentido de que promove vida através da sua luz. Nós existimos apenas porque Ele nos sustenta. Nós somos, se não há sol, não há vida. Jesus Cristo é comparado a esse sol da justiça. Não há vida sem Jesus Cristo. É nesse sentido que eu gosto muito do texto de Paulo, em que ele diz que Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Nós somos mantidos por Jesus Cristo. Jesus Cristo mantém cada homem na terra. Jesus Cristo mantém cada ser, a gente pode dizer que Ele mantém toda a existência. O sol, além de nos mostrar a vida, de possibilitar a vida, ele nos mostra a verdade. Você já tentou dirigir sem luz, no escuro? Pegar uma rodovia sem a luz do carro, sem a luz do sol, qual é o resultado? É um desastre. Ele nos mostra a verdade porque os nossos olhos são sensíveis à luz. O que nós enxergamos é a luz que tem contato com os objetos e alcança nossos olhos. Se não houver luz, não há visão. Ele é o que promove a verdade, porque através de Cristo nós temos acesso ao verdadeiro sentido das coisas, ao verdadeiro sentido das coisas espirituais. Não há discernimento espiritual sem Jesus Cristo. Assim como não há sensibilidade da visão sem a luz, não há sensibilidade espiritual a partir de Cristo. O que há são enganos. Não vou entrar nem no mérito aqui acerca do que nós vimos lá no final do capítulo 8 de Isaías. Eles buscando por meio de adivinhos, por meio de feiticeiros, o acesso com o espiritual. É o mesmo que a gente puder falar, se a gente pudesse falar hoje sobre aqueles que buscam acesso ao espiritual sem Jesus Cristo. O que vai ter é engano. O que vai ter são trevas. E o sol também, além de dar vida, de mostrar a verdade, ele é belo. O sol é belo. Isaías usa a figura do sol para se remeter ao Messias, porque quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo, nós somos levados a refletir na beleza de Deus. É impossível nós termos entendimento, nos aproximarmos do entendimento do que o Filho de Deus fez e não acharmos isso maravilhoso, incrível. Então, o Natal, ele tem um sentido real. Esse é o verdadeiro significado da luz, que dá vida, dá a verdade e apresenta a beleza de Deus. O Isaías também vai nos mostrar que a luz resplandece nas trevas. Só Deus então tem vida, verdade e alegria, que nos falta e que nós não somos capazes de gerar. Essa luz, como raia aqui, como diz Isaías 9, ele vai dizer que ela resplandece literalmente sobre nós. O texto vai nos falar que a luz que
veio porque um menino nos nasceu. O menino atrás porque ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Percebe que esse menino que vai nos nascer, quando o profeta Isaías apresenta, com características de Deus. Deus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como já foi dito aqui, Deus vindo em direção para resolver o problema de trevas da humanidade. Dizer que Jesus Cristo é mesmo Deus forte, Pai eterno, é mostrar que não dá simplesmente... Isaías apresenta o Messias como Deus forte, Pai da eternidade. Não dá para nos relacionarmos com Jesus apenas gostando dele. Jesus não é algo que você se identifica no ponto de... Eu gostei de Jesus. Quando Jesus pregava na terra, quando Jesus realizava sinais na terra, as pessoas não apenas gostavam deles. As reações a Jesus Cristo eram muito intensas. Ou as pessoas o rejeitavam, ou as pessoas o odiavam, se viam completamente opostas a ele, ou as pessoas se prostravam e adoravam a ele. Não dá para se ter um relacionamento apático com Jesus Cristo. Essa é a ideia. Não dá para se ter Jesus como mais uma possibilidade para a humanidade, a qual eu posso ignorar. Não dá para ter um relacionamento morno com ele. E não dá para ser um cristão sem ser adorador de Cristo. Dizer que ele é Pai da eternidade, que ele é Deus forte, é dizer que que aquele que o segue, que aquele que o adora, se rende a essa divindade, se rende a esse poder. Não dá para nós termos uma vida de cristianismo com um Jesus que se resume a uma liturgia de culto. Não dá para se relacionar com Jesus Cristo uma vez por semana no domingo à noite. Pronto. Não dá. Isso não é cristianismo. Dizer que ele é Pai da eternidade, Deus forte, é dizer que ele é o motor da nossa existência, que tudo nós dependemos dele, e que tudo nós precisamos e tudo nós devemos prostrar-nos diante dele em adoração, em louvor. Não dá para ter Jesus Cristo apenas no nosso dia de culto. Se ele realmente é o nosso Deus forte, o Pai da eternidade. No segundo ponto, Isaías apresenta Jesus como maravilhoso conselheiro. É bom quando você passa por uma dificuldade na vida e tem a possibilidade de conversar com alguém, de se aconselhar com alguém que viveu uma dificuldade muito maior que a sua. Quando você vai buscar conselho com alguém que sabe o que você está enfrentando, essa pessoa tem capacidade de te ajudar. Quando diz que Jesus é nosso conselheiro, ele não apenas viu o homem à distância, ele não apenas criou o homem, colocou ali e deixou para que ele se salvasse, se resolvesse o seu próprio problema. Assim como nós nos vemos em paz ou nos vemos confiantes quando nós conversamos com alguém que sabe o que nós estamos enfrentando, que passou por isso e que consegue nos dar conselho para que nós enfrentemos essa dificuldade. Jesus não apenas se relacionou com um homem distante, Jesus nasceu como homem e enfrentou dificuldades que nós jamais experimentaremos, enfrentou dores que nós jamais experimentaremos. Ele sabe do que se trata. Isso te dá conforto quando busca conselho desse Deus. Você sabe que quando você ora, que quando você apresenta para ele a sua dificuldade, você está falando com alguém que sabe o que é sofrer, sabe o que você está enfrentando. Como já foi dito aqui, ele não é apenas conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro. Nós olharmos para a cruz, é impossível entender o real sentido da cruz e não se sentir maravilhado com aquilo. É impossível isso. Resumindo aqui então, Jesus é a luz divina do mundo, porque traz uma nova vida
para substituir a nossa apatia espiritual, por nos mostrar verdade e porque Ele é a beleza que anula toda a idolatria, todos os vícios. Você pode se contentar com a beleza de Jesus Cristo. Um outro ponto aqui, para a gente ir caminhando para o fim, falando dessa luz que raiou. Essa luz, ela foi graciosa, percebe? Eu já disse antes aqui, Isaías não diz apenas que um menino nos nasceu, ele diz que um filho se nos deu. Foi um presente dado. Esse presente só é possível receber se você estiver disposto a receber de graça. Por isso que é graça. Esse presente natalino, esse presente que é comemorado, celebrado nesse momento, só é possível receber se nós estivermos dispostos a receber de graça. O versículo 5 do capítulo 9 que nós vemos em Isaías vai sugerir a mesma coisa. Ele vai falar de uma batalha, mas ele diz assim: porque todo o calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. Ele está mostrando aqui que existe uma guerra, mas uma guerra que você não se esforçará para vencer. Esse é o sentido de que, toda a capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. Porque todo o calçado pesado do guerreiro e toda a capa será destruída pelo fogo. É uma guerra a qual você não vai enfrentá-la. É uma guerra que você não precisará se esforçar para vencê-la. Isso aqui aponta diretamente para a graça que Jesus Cristo promove. Não necessitaremos desses calçados pesados do guerreiro. Não vamos precisar de armadura. Não vamos precisar de espada. Outra pessoa vai travar essa batalha por nós. Esse é o Messias, essa é a luz que vai raiar no mundo, que vai raiar nas trevas, vencer essa batalha no seu lugar. Por isso que é graça. É um presente que você só recebe se estiver disposto a receber de graça. Isso vai ficar mais claro ao longo que nós vamos ver em Isaías. Outro ponto que eu achei interessante desse estudo é que existem alguns presentes que são difíceis de você ganhar. Não é? É bom ganhar presente, não é? Mas tem alguns presentes que são difíceis de você receber. Imagina assim, até o exemplo que o Tim Keller usa no livro dele. Imagina que uma pessoa vai te dar um presente e ela te dá um livro que diz assim, é um livro de dieta. Eu não lembro o texto, qual era o nome que ele usa lá, mas a pessoa te dá um presente e você abre para eu estou ganhando um presente. Aí você abre um livro de dieta. Se entende que essa pessoa deve estar dizendo, olha, eu acho que ela está dizendo que eu preciso emagrecer. Não é? Você vai receber esse presente, porque foi um presente, mas é um presente que te faz... não é tão fácil ganhar. Um outro. Aí uma outra pessoa te dá um livro que diz assim, olha, 7 passos para ser menos orgulhoso. Se entende que essa pessoa está te chamando de orgulhosa, né? Então existem presentes que, se nós ganharmos, faz com que a gente engula o próprio orgulho, né? E são presentes difíceis de se receber. O presente mais difícil que a humanidade pôde receber se chama Jesus Cristo. É um presente de Natal que nos mostra quem nós realmente somos. Por isso que eu falei no início, como que a situação da humanidade é tão desesperadora que foi necessário o próprio Deus se mover para resolver o nosso problema. Pensa nisso. Foi necessário que o Filho de Deus nascesse.
Foi necessário que o Filho de Deus assumisse o nosso lugar para nos dar uma solução que nós somos incapazes de dar. Por isso que a primeira bem-aventurança, vocês vão lembrar, é: bem-aventurado os humildes de espírito. Literalmente, bem-aventurados os mendigos, os pobres de espírito, que não tem nada em si mesmo que possa sustentá-los, que são completamente dependentes da solução que vem de outro lugar. Ser humilde de espírito é reconhecer que nós não temos nada em nós mesmos que resolva o nosso problema espiritual, que nós somos completamente dependentes de Deus para resolver o nosso problema. Isso nos coloca em uma condição com a nossa incapacidade. Isso faz com que engulamos o nosso próprio orgulho. Jesus é um presente que nós precisamos estar dispostos a receber de graça. E receber Jesus é reconhecer que somos pecadores, que estávamos perdidos e que somos incapazes de dar solução para nós mesmos. Talvez é nesse sentido em que Jesus vai nos mostrar o quanto é estreito essa porta de entrada, o como é apertado esse caminho, porque envolve reconhecer que nós somos pecadores, envolve o reconhecimento de que nós somos incapazes de resolver o nosso problema. Quando a gente começa a ter contato com quem nós realmente somos, por isso que é um presente que eu preciso estar disposto a receber. Primeiro, eu preciso reconhecer a minha falência diante de Deus. Eu preciso reconhecer que não há nada em mim que pode mudar a situação. Não há nada meramente meu. E isso aqui vai na contramão do sentido que é dado para essa época do ano, de forma secular. Os homens vão dizer: olha, existe uma luz em você que promove paz no mundo. Existe uma luz em você que promove a saída para a humanidade. As Escrituras vão dizer: olha, você por si mesmo está em trevas. É necessário que a luz de Cristo raie. E ela raiou. O primeiro passo é necessário você reconhecer que está em trevas. Você reconhecer que não tem capacidade em si mesmo de resolver o seu problema. Que você é completamente vendido. Que você depende exclusivamente dele, que você é incapaz. Isso nos humilha. O Evangelho nos coloca em condição de humilhados realmente. Por isso que bem-aventurados os humildes, porque só quem reconhece é capaz de se humilhar. Só quem entende o quão limitado ele é em recurso próprio, principalmente o quanto ele é incapaz em recurso próprio, totalmente dependente de Deus. Por isso você precisa estar disposto a receber de graça esse presente. Quando Jesus morreu na cruz, as trevas desceram sobre a terra, a luz do mundo penetrou as trevas a fim de nos trazer para a maravilhosa luz divina. Jesus provou da humanidade para nos possibilitar provar a divindade de Deus. Por isso uma luz nos raiou. Dúvidas? Primeiro ponto dessa nossa série de estudos é que uma luz raiou no mundo, e é isso que nos possibilita verdadeira satisfação na nossa existência. Concluindo aquilo que nós vimos hoje, o verdadeiro sentido do Natal precisa ser proclamado, precisa ser desejado e precisa ser multiplicado na nossa família. A luz que está presente nas cidades, mostrando que as trevas foram dissipadas por essa aparente decoração, simbolizam que a esperança do mundo vem fora dele e que Jesus Cristo é a verdadeira luz para a humanidade. A troca de presentes que existem entre as famílias apontam diretamente para um Deus que se importou tanto com a humanidade a ponto de entregar de si mesmo, de dar o seu próprio filho como presente para esses homens, como a saída para esses homens. E essa luz é graciosa, porque nos mostra que nós precisamos estar dispostos a recebê-la de graça
para que nossos problemas sejam sanados diante de Deus. Que o real sentido do Natal esteja presente nas nossas casas e nas nossas celebrações esse ano.